Tá no ar! Tá no ar! Tá no ar! Oi, gente, tudo bem, pô? Já começou o programa? Tá no ar, né, o programa, né? Bom, gente, eu queria fazer uma publicação hoje da continuação lá das regras que as pessoas trabalham, mas não lê. Mas eu não consegui ganhar tempo para fazer isso por conta do meu trabalho. Que é uma última parte. Eu vou ver se consigo publicar ou no domingo ou na segunda-feira, tá, gente? Muito correria, muito projeto para fazer de autossuficiência, então não deu para poder fazer aqui. Mas esse caso aí do Gabriel Monteiro, né, que é uma análise, né, que já tem algum conteúdo que já dá para entender vocês o que significa cada palavra que eu vou falar para vocês, a gente já pode analisar mais ou menos como que funciona, né, a prestação de serviço e como que ela se movimenta, ela altera o seu caminho e o efeito, né, dessa movimentação, que é a base do excesso de escassez, viu? Consegui acertar dessa vez, né? Não falei só da escassez. Então eu vou fazer uma análise aqui e vou explicar para vocês por que saiu tanto do percurso do tempo, que é de 6 meses mais ou menos, né, a prisão do Gabriel Monteiro, né, no caso, né. Segundo as notícias que estão sendo publicadas, eu vou fazer nessa análise, né, que a prisão dele deveria ser 6 meses e passou para ser 2 anos, né, 2 anos a prisão dele, né. Beleza? Então, vamos lá, né. A gente tem que entender, como vocês percebem aí pela foto aí, eu vou explicar porque a foto está dessa maneira, que embaixo existe um rodamuinho e em cima existe uma cidade. Então a movimentação desse rodamuinho, que é representado pela área rural e área indústria, formou a cidade, certo? Isso é uma coisa muito fácil de entender. Então o que acontece de fato de verdade? Então todo mundo tem uma função programada para poder fazer aquela questão, as suas obrigações e seus trabalhos. Quando sai do percurso, isso até na área profissional, nós temos um supervisor ou um coordenador para poder fiscalizar e monitorar a gente se a gente sai. No caso de crimes, erros, a gente tem a justiça, que tem ali a função de corrigir, né, que seria um corregedor, um supervisor, um corregedor, né, para corrigir essa questão. Só que qual é a questão dessa situação, para vocês entenderem? O serviço público, toda a estrutura do serviço público, quem produz é o setor privado. Então, provavelmente muitos de vocês já ouviram que os documentos do serviço público, há 20, a 30 anos atrás, não era digitalizado. Era tudo feito no papel. Hoje, com o avanço da tecnologia, os documentos são digitalizados, certo? Muita gente já ouviu também, ou se não ouviu vai ouvir hoje, que a escrita dos documentos era por uma máquina. Eu esqueci o nome dessa máquina, mas ela é feita por uma máquina de escrever, e que quem fornecia era o setor privado. Hoje já é o que? O computador. Todas as ferramentas do serviço público, quem cria e quem faz é o setor privado. Então, como o setor privado ele vai sempre se renovando para poder manter você preso ali dentro, então isso também faz que o poder público ele se mova. Por isso que eu dei aquela explicação bem lá no início, que parecia ser uma coisa muito longínqua, mas agora você vai estar entendendo. Isso faz que o setor público ele se movimenta. Tudo que o setor público ele tem, ele vem da iniciativa privada. Consequentemente, ele vai se movimentar. E aí, qual é o problema nesse caso aí do Gabriel Monteiro, né? Tá? Eu já falei da questão da hierarquia, tá? Quando bate numa questão de hierarquia, as coisas são muito difíceis de corrigir, tá? São muito difíceis de corrigir porque uma hierarquia ela leva tempo para poder corrigir as coisas.
como é uma movimentação, para vocês entenderem, então o que acontece? A justiça já saiu do percurso, né? Porque quando a gente se fala de 6 meses, que é o prazo limite, então ela já saiu do percurso. E o prazo para poder corrigir demorou 1 ano e meio, né? A justiça ficou sob pressão em relação ao caso dele. Então ela não conseguiu obedecer os prazos que ela mesma estabeleceu. Por conta da questão pública, ela teve dificuldade de obedecer os prazos que são determinados. E ela não podia soltar ele pelo fato que os adversários dele também poderia citar uma desordem pública. Por quê? A lei brasileira, e eu já falei em outros vídeos meu aqui, ela não age para resolver o problema do povo. Esteja consciente disso. Ela age para resolver o problema dela, das autoridades, de quem está no poder. Se ele fosse solto em 6 meses, no caso, obedecendo a lei, poderia acontecer uma desordem pública por conta dos adversários. Sim, a lei ela sofre pressões, como acabei de falar com vocês. Por quê? Porque a base que sustenta ela é o setor privado. Mas isso não impede que outras unidades de medida possam influenciar ela como a questão popular. Então, por esse motivo, o prazo ele foi desrespeitado, mas existe outros motivos que faz a programação da lei, né, o tempo da lei, ser desrespeitado. Entende, pessoal? Falta de funcionário, pensamento diferente de cada juiz, falta de fiscalização, entendeu? Tudo isso contribui para sair da direção, porque é uma movimentação. E o problema dessa questão, que é importante ser falado, é que a garantia dessa prestação de serviço, e que muita gente não consegue ver, porque a cooperativa ela é muito simplificada, é o próprio ser humano. Todos os erros que aconteceram judicialmente falando, quem vai pagar é o ser humano. Não existe essa conversa que quem vai pagar é o juiz, ou o desembargador, ou lá de cima. Todos os erros quem vai pagar é os seres humanos. A garantia somos nós. Essa que é a grande realidade. Como a grande maioria não conhece a formação da prestação de serviço, que é pelo fato do pagamento para você ter o direito, então muitas das vezes vai bater frustração, estresse, desapontamento, raiva, indignação, frustração, depressão, ansiedade. Por quê? Porque a base do funcionamento do serviço público ele vem do setor privado através dos impostos. E qual é a base do funcionamento do setor privado? O excesso de escassez. Você não pode esperar que pela prestação de serviço você vai ter uma realização, que você vai ser feliz, que você vai ser realizado, farto, essas coisas. Porque a base do funcionamento do serviço público vem do setor privado. E o setor privado, ele vive do quê? Do excesso de escassez aqui no Brasil. Então, as decisões judiciais provavelmente sempre vai levar ao descontentamento, à insatisfação, o desapontamento, a frustração, a chateação, a depressão, entendeu? Ficar com pressão baixa, vai levar uma questão emocional, psicológica, sempre numa situação que você vai ficar emocionalmente, psicologicamente desapontado. Porque é o efeito do excesso da escassez. Entende, pessoal? É o efeito do excesso da escassez. Então, dentro da cooperativa, que se chama capitalismo, nada é seguro. Tudo se movimenta. Se você ler a lei, lá você vai ter uma interpretação. Quando você vai para uma justiça, você vê que o juiz de primeira instância tem um pensamento, o segundo instância tem outro pensamento, o terceira instância tem outro pensamento e o quarto instância tem outro pensamento. É muito difícil todos serem unânimes, tá? Mas por que cada um tem um pensamento diferente? Não é pela questão de ter liberdade de julgar. É porque o serviço público ele se movimenta como o setor privado. Ele se movimenta. E essa movimentação, como muitas vezes a gente vê,
ela pode gerar uma insatisfação, tá? E tudo aquilo que eu já falei de qualidade, anteriormente falando. E ela pode levar ao erro, tá? Ela pode levar ao erro porque cada um vai pensar diferente, cada um vai ver a situação diferente. Então não existe firmamento, não existe firmamento. Eu vou ver se eu coloco aqui uma foto aqui para vocês verem aonde eu quero levar esse raciocínio, tá? Espera aí só um pouquinho, gente. Então, gente, vocês veem aí pela foto aí que eu estou apresentando na tela, né? Peço perdão aí pelo tamanho da foto, né, gente? Mas foi tudo na correria. A foto, ela é do céu, né? Do céu para o chão. Então você pode observar aí que essa foto aí mostra um chão aonde a pessoa ela pode pisar, ela pode ser firme, pode caminhar, pode correr. Por quê? Porque existe uma afirmação, existe uma segurança. Na prestação de serviço, seja privado, seja público, não existe segurança. Não existe segurança. Só para vocês entenderem que é uma questão muito importante de ser falado. Até a voz de vocês que vão fazer uma petição ou entrar na justiça, ela é totalmente diluída. Só o advogado pode falar. Só o advogado pode se expressar, só o advogado pode ter o contato, aquela coisa toda. Então a sua participação do processo, ela é praticamente imperceptível, a sua presença no processo, e a sua voz também é imperceptível. Ela é totalmente imperceptível. Por quê? Porque o sistema jurídico, ele amarrou toda... Não só o sistema jurídico, mas a formação econômica, ele amarrou todas as situações de uma prestação de serviço. Então, até com uma correção de alguma coisa que acontece na justiça, como é o caso do Gabriel Monteiro, o ser humano ele fica totalmente sem voz, totalmente sem presença na justiça. Por quê? Por esse fato, entendeu? Que para você se defender, você tem que o quê? Contratar um advogado. Se você não contratar um advogado, evidentemente você vai ter um defensor público, evidentemente. Mas a sua presença para poder falar, se defender, ela é nula. Ela é nula. A gente tem uma Constituição que fala que a gente é de maior, né, com 18 anos, mas na verdade, né, eu vejo que isso é uma mentira, né, porque é uma maioridade tutelada pelo Estado, sempre estaria sendo responsável por você, né? A gente não é responsável por si próprio, né? Então, a tua voz de processo lá para o sistema para poder corrigir os erros que acontecem, ela é praticamente nula. O que isso significa na prática, né? O que acontece com muitos processos. Significa na prática que o sistema jurídico ele é incorrigível. Ele é muito difícil de ser corrigido. Entende? Ele é muito difícil de ser corrigido. Isso lá na frente, em outros vídeos, eu vou falar sobre isso, sobre essa questão até do futuro do Brasil. Eu espero que ficou claro a análise para vocês. Qualquer dúvida, bota aí no comentário. Tem aí o QR Code do canal para vocês ajudar aí. E bem rapidinho, porque tem outro trabalho. Fui, gente.